Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Mengão pra você. O Flamengo e o Palmeiras que estão aí na guerra de bastidores, é exatamente isso. A Leila Pereira, não ficou nada satisfeita com a decisão ali judicial ali no STJD julgando o Bruno Henrique. Isso não cabe a ela, essa aqui é a verdade. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa está falando sobre essa situação. E lógico, pensar aqui e projetar o confronto do Flamengo contra o time do Sport, que vai acontecer no final de semana. Inclusive, vou trazer para vocês o Vasco, galera, está se manifestando aí nos bastidores, incomodado com o posicionamento do Flamengo sobre o fair play financeiro. É pra rir, piada pronta. Vou trazer pra vocês no final do vídeo, tá? Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora, simbora pro vídeo. Rafa, os dois mandantes que venceram lá em cima. O Mirassol que venceu o Palmeiras e o Flamengo venceu o Santos com algum sofrimento, como o Elton falou. Mas foi uma rodada perfeita pro Flamengo, que agora olha com muito mais esperança essa disputa. Se o rubro-negro recebesse a informação antes dos jogos começarem que o Flamengo iria vencer o Santos e que o Palmeiras iria vencer o Mirassol, ele poderia até acreditar na primeira parte da frase, na segunda parte não. Ele não ia achar isso, que o Mirassol iria vencer o Palmeiras. E aconteceu. Na verdade, o Mirassol justifica a condição de mandante, por ser um time com esse aproveitamento absurdo jogando em seu estádio. Ele ajuda a provar a tese de que o fator campo sim tem um peso. Ele não é conclusivo, ele não é suficiente. Não basta você ser um cara que sabe usar bem o seu estádio para você alcançar suas metas. É preciso ser muito mais do que isso. Mas um dos aspectos que ajudam, principalmente em competições de alto nível, de pontos corridos, a você ter uma campanha segura, é você ser um ótimo mandante. O Mirassol sabe fazer isso muito bem. Ótima rodada para o Flamengo, venceu, passando um sufoco no final, que concordo, não precisava ter passado, e ruim para o Palmeiras, que perdeu um jogo para um ótimo adversário, mas se manteve na ponta pelos critérios de desempate. A vantagem do Palmeiras antes da rodada era de 3 pontos e agora ambos estão empatados, mas a vantagem do Palmeiras sempre tem um ponto a mais, fictício, porque é a questão do critério de desempate. O Palmeiras fica à frente do Flamengo, Isso vai ter um peso nessa reta final de disputa pelo título. Mas eu acho que nós teremos um campeonato rodada a rodada até a 38ª, viu, Edu? É só meu sentimento. Vai tudo se resolver na última rodada e aí quem pega o Mirassol em Mirassol é o Flamengo. Que já teve vida difícil no Maracanã, Vamos lembrar, venceu 2-1, Mas foi uma partida que o Mirassol mostrou um excelente futebol. Aliás, muita gente passou a respeitar o Mirassol depois daquela boa atuação no Rio de Janeiro. Passou a olhar de uma forma mais especial. Você acha que o Palmeiras pode ter sentir uma baixa na confiança do time ou não? Porque essa queda na confiança já foi do Flamengo. Essa derrota em Mirassol pode ter esse efeito ou você acha que são jogadores experientes, o Abel vai saber seguir confiante? Porque a gente falava aqui, o Palmeiras talvez com a melhor versão em termos de futebol na era Abel Ferreira. Olha, poder até pode, mas não é o provável não, Edu, porque se tem uma coisa que o Abel já mostrou que tem como capacidade principal, dentre tantas virtudes que ele possui nesse trabalho vitorioso que tem à frente do Palmeiras, é saber trabalhar o mental do seu elenco. Então, assim, a gente não imagina, pelo menos eu não consigo ter esse pensamento de um olhar numa perspectiva. Palmeiras está na final da Libertadores, Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, então assim, não tem razão para se alimentar da derrota de ontem para o Mirassol. O problema está que na próxima rodada, ou melhor, na próxima partida, que vai ser aquele jogo que cumpre e zera para o Palmeiras a realidade de jogos adiados em função do Mundial de Clubes contra o Santos, neste jogo o Palmeiras está muito desfalcado. São vários jogadores ausentes, jogadores importantes,
né, que servem as suas respectivas seleções. Você não tem o Flaco, você não tem o Vitor Roque, você não tem o Piquerez, você não tem o Gustavo Gomes. É muita gente de qualidade. Então o Palmeiras com menos munição. Eu acho que a preocupação maior neste momento é com que cara o Palmeiras terá para o clássico com o Santos. Muito mais esse olhar, esse viés, do que a possibilidade de um abalo psicológico, anímico, por conta da derrota para o Mirassol. Perder para o Mirassol em Mirassol, todo mundo perdeu. O Palmeiras fez apenas o mesmo que os outros, né? É impressionante a força do Mirassol em casa, né? Então os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Palmeiras sai para jogar com o Santos, o Flamengo sai para jogar com o Sport. Claro que a gente vai seguir acompanhando aí os dois líderes do campeonato, assim como a gente faz esse olhar especial para os jogos do Brasileirão de uma forma geral. Mas o Gustavo Gomes, no final da partida, falou do impacto que está tendo ter muitos selecionáveis na equipe, né? Muitos jogadores que vão para a seleção. Um time como o Mirassol, por exemplo, não tem esse desgaste. Enfim, seguindo ainda falando do Flamengo, o julgamento do Bruno Henrique foi adiado, marcado para esta segunda-feira. Quem explica para a gente o que aconteceu no Rio de Janeiro, na sede do STJD, é o repórter Rodrigo Jufo. O julgamento do atleta Bruno Henrique foi adiado. O jogador do Flamengo esteve na manhã desta segunda-feira no STJD para acompanhar o caso envolvendo o cartão amarelo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Na época, o caso foi arquivado, mas depois voltou à pauta quando a Polícia Federal indiciou o Bruno Henrique por fraude esportiva. Numa primeira instância, o STJD condenou o Bruno Henrique a 12 jogos de suspensão e também uma multa de R$60 mil, mas tanto a promotoria quanto a defesa do atleta recorreram e o Bruno vinha atuando sob efeito suspensivo. Agora, numa segunda instância, o pleno do STJD volta a julgar o Bruno Henrique e dos 8 auditores mais o presidente, um fez o primeiro voto absolvendo o Bruno Henrique dos artigos 243 e 243A, onde ele levaria os jogos de suspensão por conta de uma fraude no resultado das partidas. Mas o mesmo auditor, o Sérgio Furtado, condenou o Bruno Henrique no artigo 191, o que daria uma multa de R$100 mil. No segundo voto, o auditor Marco Aurélio Choi pediu vista devido à complexidade do caso e pediu mais tempo para avaliar o voto, fazendo assim com que a sessão fosse encerrada. O CBJD, ele entende como grave uma manipulação dentro do jogo, ou seja, algo artificial que venha para dentro da partida, né? Então ficou muito claro aqui que isso não aconteceu, né? Nada artificial foi praticado para favorecer alguém fora, né? Então isso está afastado. Foi nesse sentido o voto do relator, apesar da reprimenda, de entender que houve uma infração disciplinar. Vamos aguardar agora o resultado, o voto vista e a continuação do julgamento. O STJD então volta a se reunir na quinta-feira às 15h para aí sim definir qual vai ser o futuro do atacante do Flamengo. Obrigado, Jufu. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou pelo que, segundo ela, houve de injustiça no julgamento ou no adiamento do julgamento do Bruno Henrique. E na tela o que ela disse: o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses. Inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo. E depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, que as decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo. Muito bem. Rafa, vale lembrar que esse julgamento no STJD do Bruno Henrique
seria há 2 semanas e foi adiado por causa da ação da polícia no Complexo do Alemão. Acabou tendo esse adiamento. É estranho realmente que aí o juiz peça vista, depois de ter tido tempo para estudar o caso. Mais cedo o André Kfouri falava aqui no Sport Center da questão do Alan também, que é de julho a infração, né, o cartão que ele tomou, em julho. Quer dizer, é tudo muito moroso na justiça e no final do campeonato o STJD quase sempre acaba aparecendo de um jeito que talvez não precisasse. Quero ouvi-lo sobre isso, Rafa. Edu, é tanta perspectiva para analisar esse assunto, né? Vamos tentar ser objetivo aqui, até para não cansar o fã de esporte, porque esse é um tema que incomoda muita gente, né? Primeiro, eu concordo com você integralmente, o STJD é, há pelo menos 20 anos, um protagonista das retas finais do Campeonato Brasileiro e não teria nenhum problema nisso se as coisas fossem feitas de maneira isonômica, se houvesse jurisprudência para tudo, porque uma vez sendo definida uma situação para um caso, serviria de padrão para todos os outros casos, e se não houvesse tanta morosidade. Situações que aconteceram em junho, em julho, em 2023, como é o caso do Bruno Henrique, enfim, um pavor. É algo realmente desnecessário. Sobre a liturgia de hoje, a Leila Pereira tem o direito de reclamar? Até tem, até porque a situação do Alan já está equacionada e ela foi ruim, porque o jogador do Flamengo pegou mais um jogo de suspensão. Só que está dentro do CBJD, dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a possibilidade de um auditor, pela ordem tipificada dos votos, pedir vista do processo e ele ser adiado para a sessão subsequente. Este artifício que foi desenvolvido hoje, depois que o Marco Aurélio Schoi, o auditor, pediu vista do processo, só pode acontecer uma vez em cada julgamento, em cada instância. Significa dizer que de quinta-feira não passa. O Bruno Henrique já tem um voto a favor da sua absolvição e tem ainda mais 8 votos a serem proferidos, o do Marco Aurélio Schoi e de mais 7 auditores. Ele pode ser absolvido, ele pode ter a pena mantida, pode ter a pena reduzida ou pode ter a pena aumentada. Então eu acho que a Leila, ela acabou criando a perspectiva dela, Palmeiras, de achar que por conta desse primeiro voto já a favor da absolvição, ele vai ser absolvido. A maneira como ela constrói o discurso dá a entender que o tribunal já resolveu absolver o Bruno Henrique e não resolveu. Ainda há muitos auditores a se manifestarem. É evidente que o voto do relator tem um peso, muitas vezes ele acaba sugestionando os demais auditores. Eu não estou falando isso de orelhada, estou falando isso porque em 30 anos de profissão eu passei pelo menos 20 cobrindo sessões do STJD, então a minha experiência de campo me diz isso. Mas temos que esperar o que vai acontecer na próxima quinta-feira. E sobre o fato em si, quem julga é o tribunal, não somos nós. O Bruno Henrique está indiciado. Ele comprovadamente teve uma atitude inadequada do ponto de vista esportivo. Quando Michel Acef Filho fala que o tribunal não acha que lances como esse são modificadores do jogo, ele não está equivocado juridicamente. Todavia, uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o que diz a moral, a conduta que se tem dentro e fora de campo. E assim, havia uma galera próxima ao Bruno Henrique beneficiada pelo que ele fez. Não estou dizendo que ele tem que ser suspenso. Estou dizendo que a absolvição total e absoluta dele não me parece algo coerente. Que seja uma multa, que seja outro tipo de punição. Até porque eu não tenho nem autoridade para estabelecer aqui quais seriam, né, as punições cabíveis para o caso dele. O que eu tenho a dizer com o meu juízo de valor é que uma absolvição dele soaria muito mal, porque, obviamente, ele tomou um cartão de propósito e com pessoas ganhando dinheiro em função desse cartão. Edu? Pois é, há muito tempo a gente fala aqui, lembra, na Itália, por exemplo, tem as penas já previstas. O jogador fez tal coisa, vai ficar 3 jogos fora. Isso agilizaria demais. Deu um soco, não sei quantos jogos, mas tem lá uma pena já prevista para o cara, para o jogador. Isso a gente fica recurso, julgamento, vista, isso não ajuda o campeonato, né? Toda essa morosidade da justiça.
E quem sabe um dia a liga, tão sonhada liga aparece e a gente tenha penas já previstas para os jogadores. Nos casos mais comuns, Queria ter o seu otimismo, viu, Edu? Eu falo isso há pelo menos uns 10 anos eu falo isso, do Tribunal de Penas. Enfim, vamos falar de Bruno Henrique? Vamos ver o que ele fez desde de que ele foi indiciado a primeira vez, depois do primeiro julgamento por envolvimento em apostas. Ele teve 12 jogos, 5 como titular, 44 minutos por jogo, fez 3 gols e 2 vitórias garantidas com gol dele. Ele conseguiu efeito suspensivo, então, em 13 de setembro, um jogador de muita importância, né? Especialmente nesses jogos sem o Pedro, o Bruno Henrique acabou ganhando muita relevância. E sempre, né? Por todo histórico. Tem gente que acha que ele já não joga o que jogava em 2019, que ele era muito mais rápido, mas contra o Internacional, por exemplo, ele foi decisivo na Libertadores, né? Vira e mexe, ele resolve lá na frente, né? O Flamengo se manifestou também, Rafa, uma nota oficial divulgada hoje, e sugestões para o fair play financeiro e tudo mais. A gente também vai abordar esse assunto. Está no nosso site também, espn.com.br. O Flamengo diz o seguinte: financeiro no futebol brasileiro, apresentou à comissão instituída pela CBF algumas propostas. Entre as propostas, a proibição de gramados artificiais, quer dizer, está falando de fair play financeiro, mas pede a proibição de gramados artificiais como o do Palmeiras. De acordo com a proposta do Flamengo, abre aspas, os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. Mais um capítulo na rixa que você citou no começo do programa. Flamengo e Palmeiras, em todo canto, vão se bicando, né? O Flamengo fazendo como se faz, né, no bom e velho pôquer, dobrando a aposta, né? E assim funciona nessa briga de bastidores entre os dois clubes, que, para mim, é o fato que mais consolida a impossibilidade da criação de uma liga. Não consigo olhar a menor perspectiva para que todos os clubes de peso, de camisa, de nicho do futebol brasileiro, para que eles caminhem seguindo juntos para o mesmo lado diante de um cenário, de uma atmosfera como esse. Me parece muito utópico pensar nisso a essa altura do campeonato, né? Não o campeonato em si, mas esse campeonato de bastidor com tantos capítulos diferentes. O que o Flamengo faz, né? Aproveita o dia em que a Leila Pereira se manifesta em relação a algo que envolve um jogador do Flamengo, numa comparação com o atleta do Palmeiras, e aproveita para, maquiando a sua decisão de espetar o gramado sintético do Palmeiras com as propostas para a comissão do fair play financeiro, que são uma maquiagem, a intenção era atingir o Palmeiras, colocar lá 14 ou 15 itens numa nota oficial, muito bem redigida, alguns temas bem interessantes que o Flamengo está propondo, mas que aparecem, né, são divulgados estrategicamente no dia em que a presidente do Palmeiras, principal adversário do Flamengo em âmbito nacional, resolve se manifestar contra um julgamento do jogador do Flamengo. Então é isso, é tudo político, é tudo estratégico, é tudo para poder mexer com a opinião pública, para manobrar a massa, e cada um joga com as armas que tem. Enquanto essas coisas vão acontecendo no futebol brasileiro, eu acho que o produto perde como um todo e a gente se afasta cada vez mais da possibilidade de uma liga. Para mim, é uma grande utopia. Talvez, o dia que isso acontecer, eu já não esteja mais vivo, viu, Edu? Eita! Mas você foi perfeito, Rafa. Prejudica o produto futebol. Não ajuda ninguém. Essa picuinha entre dois clubes que fazem dois trabalhos espetaculares, né? Eu repito isso com frequência, porque assim, a gente tem que destacar e lembrar o que eles vêm fazendo há anos por conta de um cuidado, de um trabalho bem desenvolvido, inclusive financeiramente. Vamos falar do Bruno Henrique? A decisão foi adiada, né, para quinta-feira. A decisão do julgamento do Bruno Henrique foi adiada para quinta-feira. Aí ontem, eu fiquei acompanhando a repercussão desse adiamento, né, nas redes sociais e tal, em outros jornais também. E vi algumas comparações pipocando na internet. Porque teve lá o caso do Catatal, do Manga. E aí uma comparação ganhou muita força.
que foi a comparação feita com o caso do Nino Paraíba, que até foi liberado. Foi liberado para voltar a jogar. Ele foi punido com uma suspensão de 720 dias e R$100 mil de multa. Ele tem 39 anos por causa de uma situação parecida, vou explicar o parecido, que fez toda a diferença, no meu entendimento, tá? Para a avaliação. De quando ele ainda era atleta do Ceará, ele jogou depois pelo América Mineiro e tal, Paysandu também, mas a situação dele foi em 2022, tá? No Ceará. Ele foi acusado de receber dinheiro para tomar cartão. Antes, ele passou pelo América Mineiro e pelo Paysandu antes dessa suspensão, tá? Em julho desse ano ele foi liberado para voltar a jogar, tem 39 anos. Por que eu acho que o parecida nessa comparação faz toda a diferença? Porque, vamos ao caso, ao que diz o STJD. O Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria por infração aos artigos 243, que de forma resumida trata de casos quando o atleta prejudica a sua própria equipe, atenção aqui, hein? Quando o atleta prejudica a sua própria equipe. E 243A, quando o atleta atua de modo a influenciar o resultado da partida. Vejam bem, aqui a gente está falando sobre o atleta, tá? O atleta prejudicou sua equipe, o atleta atuou de modo a influenciar o resultado da partida. E aí eu pergunto a você, André Alfredo, você iria de sim ou de não? O atleta prejudicou sua equipe? Prejudicou. Prejudicou? Prejudicou. Atuou de modo a influenciar? Atuou de modo a influenciar apostas. Agora vamos ao parecida. Por isso eu comparei com a situação do Nino, que ganhou muita força nas redes sociais. O Flamengo já se manifestou dizendo que... Isso faz toda a diferença, Mari. Isso faz toda a diferença. Quando o clube orienta o atleta que ele tome aquele cartão. Então a gente pode estar falando de uma informação privilegiada. Ele prejudicou a equipe, não foi o cartão amarelo, não. Não, mas calma. Eu sei. O 243 e o 243A não falam sobre Não, isso. é a imagem do clube, que isso era uma coisa também... Ele prejudicou a equipe, Com a venda da informação privilegiada. Porque ele já sabia que ele tinha essa orientação, então esse cartão ia aparecer. Exatamente. Mas ele não faz deliberadamente, ele não prejudica a equipe, ele não joga contra a equipe. Ele prejudica sim, porque... Ele segue uma orientação. Não, ele tomou o vermelho depois. Não, mas olha só, tô falando de amarelo. Ele está sendo julgado pelo amarelo. Você percebeu que no lance ele toma cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, certo? Tá, mas ele está sendo julgado por isso, era aposta de amarelo. Terceiro cartão amarelo. Não, mas não tem nada a ver com a aposta. O que tá aí não tem nada a ver com a aposta. Mas é por isso que ele foi indiciado. Então, prejudicar a própria equipe não tem nada a ver com a aposta. Mas veja bem, a Procuradoria, isso aqui está no site do STJD, Informação Pública. A Procuradoria denunciou Bruno Henrique por infração aos artigos 243, entre parênteses, prejudicar sua equipe, e 243A, entre parênteses, atuar de modo a influenciar o resultado da partida. Veja só, pelos esses que é a ética esportiva. Por esses artigos ele está absolvido. Por isso é que eu estou chamando a atenção para isso aí. Por esses artigos ele está absolvido. Mas foi por isso aqui que ele foi denunciado. Isso, exatamente. Não se o STJD... É diferente das outras situações, não é? Não, ele não se importou com a essência do caso. A punição, na primeira instância, foi em relação ao 243A. Ele tinha sido absolvido no 243. Então, os 12 jogos de suspensão, ele pega em cima do 243A. Ontem, o que o relator do processo fez foi: eu absolvo no 243A também, ou seja, cai a punição de jogos, de dias, né, que é o que é mais preocupante para o Flamengo. E aí eu mantenho o artigo 191 e aumento a multa para R$100 mil, que é a multa máxima. E o artigo 191 é deixar de cumprir o regulamento da competição. Eu estava até conversando com um membro do STJD hoje de manhã para tentar entender, porque é vasto pra caramba, né, esse artigo. Enfim, mas na interpretação do relator, cabe punição nesse artigo, 191. E aí essa parte de jogos, ela cai. Mas isso foi o voto do relator. O voto do relator inicia esse processo. E aí ontem o primeiro auditor a dar o voto falou: não, eu vou pedir vista aqui, porque eu preciso de mais tempo para dar o meu voto. E aí sempre que se pede esse recurso, você tem um prazo máximo para retornar o processo, o julgamento, vai voltar na quinta-feira a única, e aí os auditores são 8. Eles vão dar o voto deles, né? Não dá para saber como é que vai ser a cabeça, né? Se todos os auditores vão acompanhar o relator, se eles pensam diferente, mas o fato do relator já dar esse voto de absolvição do 243 já dá um entendimento de que, muito provavelmente,
o Bruno Henrique vai ficar livre dessa punição de jogos. O que eu senti, falando com algumas pessoas, é que existe uma preocupação muito grande, Mari, Lofredo, todo mundo que nos assistem, de não misturar os casos do Bruno Henrique contra a máfia que a gente viu atuando dos cartões, beneficiando aí quadrilhas, e a gente viu vários jogadores sendo punidos duramente, né, com penas de 1 ano, 2 anos e alguns até banidos do futebol. Então eles tinham uma preocupação de separar as duas situações, né? Olha, o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo, deu uma... Isso, não é opinião, tá? Isso é o que eu escutei. Ele tomou um cartão amarelo, ele deu uma informação privilegiada para o irmão, para os parentes, eles se beneficiaram ali na aposta, mas que ele mesmo não teve nenhum ganho com essa informação. E não, aí a parte importante que a Mari lembrou, não prejudicou deliberadamente o seu clube. Essa foi a interpretação do tribunal. Ponto. Assim, essa foi a interpretação do tribunal. Aí o 243A de ética esportiva, que aí poderia englobar mais coisas, na atitude do Bruno Henrique, de ter passado informação privilegiada, prejudicar a imagem do clube, tudo isso foi trabalhado pela Procuradoria do STJD. Mas na interpretação do relator, não cabe punição nesse caso, apenas no artigo 191. A gente nem estaria falando nesse caso, veja só, se não aparecesse as conversas do Bruno Henrique indicando que ele iria tomar o cartão amarelo para favorecer parentes, né? Indicando para parentes que ele iria, vou tomar, né? Deixou meio claro ali que ele iria tomar o cartão amarelo. Se isso não tivesse acontecido, isso seria mais um cartão amarelo e vermelho, porque teve vermelho depois seguido. Então, aí que ele prejudicou o Flamengo. Não, tudo bem, mas não é isso que levou ele aqui a essa situação. Aí que ele prejudicou. Ele prejudicou o Flamengo, porque ele tinha que tomar um cartão amarelo. Ele estava orientado a tomar um cartão amarelo. Ele tomou um cartão amarelo e tomou um vermelho. Ou seja, além de ficar suspenso, ele ainda não zerou os amarelos dele. Né? Então, veja só. Aí ele prejudicou o Flamengo. Mas se não tivesse sido levantada essa questão das apostas, a gente nem estaria falando nesse caso, porque seria mais um cartão amarelo forçado, como a gente vê em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Véspera de data FIFA. Toda hora alguém está forçando um cartão amarelo por diversos motivos, né? Então, a gente só foi para esse tema, e isso só foi parar no STJD, porque o Bruno Henrique fez isso beneficiando uma pessoa na questão das apostas. Só que isso não está sendo analisado pelo STJD. Então, na verdade, esse é um julgamento mais para as pessoas verem, assim, para fingir que o tribunal fez alguma coisa. Tomou alguma atitude, investigou alguma coisa, quis penalizar, mas chegou à conclusão que não. É um jogo de cena. O julgamento do Bruno Henrique, ele é no STJD, lembrando que, num primeiro momento, o STJD nem queria julgar, mas aí houve uma pressão, como vocês não vão participar, vocês não vão ter um caso desse no futebol e vocês não querem nem saber, aí eles... vamos lá, então vamos mas você entende agora que tudo jogo de cena. Os artigos, as infrações, aliás, pelas quais ele está sendo denunciado, direta com o próprio Flamengo? Isso, e assim, ele já foi denunciado nesses artigos exatamente porque são os artigos que dá para absolver. É tudo jogo de cena e vamos falar, STJD funciona assim. Aliás, a justiça no geral funciona assim. O STJD, vocês sabem que não é justiça, né? É o tribunal que analisa os casos da CBF, né? Mas a gente aqui está falando só de esfera esportiva. Então, não é justiça, não tem nada a ver com justiça. O STJD são auditores que analisam casos relacionados ao futebol da CBF, tá? Então, assim, mas como na justiça, tudo, e na justiça também, mas assim, imagina no STJD, tudo é política. Se você tiver um bom advogado, você vai se dar bem. Se você tiver um advogado mais fraco, você vai se dar mal. Se você tiver influência, você vai se dar bem. Se você não tiver influência, você vai se dar mal. Assim, é assim que funciona. É assim que funciona. Nós estamos falando de um órgão, de uma entidade, que é uma entidade política. Então, é a política que pesa. Mas acha que o Palmeiras não tem força, não tem influência, não tem dinheiro? Eu acho que o Palmeiras tem força, tem influência. Então, vamos para o destaque do GE. Globo. O Palmeiras tem força, tem influência e consegue também muita coisa.
vamos ao destaque do nosso GE. Globo com uma reclamação da presidente Leila Pereira aí, ó. Ela detonou o STJD porque o STJD decidiu adiar o julgamento do Bruno Henrique para quinta-feira, tá? Só que no mesmo dia que o Alan foi punido. Isso, que, entendeu? Ó, e aí ela cobrou equilíbrio. Ela falou que o campeão saia do campo. Isso, ela não disse... vai ser isso também que vai determinar o campeão, né? Nem a suspensão, não, mas eu só quis dizer que do Bruno Henrique e nem uma suspensão de um jogo do Alan. Se hoje a gente tem um clássico de influência, de poder e de dinheiro no Brasil, ele também é disputado por Flamengo e Palmeiras. Sim, e veja que essa punição do Alan, que estoura numa data muito ruim para o Palmeiras, ela é uma escolha do Palmeiras. Porque o Palmeiras que pediu efeito suspensivo para a segunda, porque a primeira ele cumpriu. Partida. Isso, exato. A primeira ele cumpriu. Aí ele teria que cumprir uma segunda, que ele foi... Foi uma expulsão em julho, Isso. só para dar contexto do tempo que ele está atuando. atuando. Se ele tivesse punido ali, se ele tivesse cumprido ali, ele não estava cumprindo agora. Então foi uma escolha do Palmeiras, efeito suspensivo para julgar, que a gente vai entrar com recurso, tá? E aí estourou agora, numa data em que o Palmeiras precisa mais dele do que precisava antes. É pro clássico contra o Santos, né? E tem o Vitor Roque, né, para ser denunciado por homofobia, que também vai passar por um julgamento e também pode ficar fora. Isso a gente já sabe que o Palmeiras não tem. O Alan, fora os convocados, né? O Alan e o Andrés Pereira, que também vai cumprir a suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido. Então, fora os convocados, né? Porque vai ser um jogo disputado, vai ser uma... Não é uma rodada, mas vai ser um ajuste, né, de calendário, que são as partidas que faltam a Flamengo e Palmeiras. E essas partidas vão ser disputadas no meio de uma data FIFA. Então, as equipes têm seus convocados entre várias seleções e os desfalques, no caso do Palmeiras, Andrés Pereira e pelo terceiro cartão e o Alan pelo julgamento, também estão fora desse jogo contra o Santos. O Flamengo não tem um clássico nesse final de semana. Tem até um jogo relativamente mais fácil, que é contra o Sport fora. Estou usando relativamente só porque a gente sabe que nas últimas rodadas tem aí o pessoal querendo mostrar aquele serviço para não disputar a Série B no ano que vem de novo no mesmo clube, né? Então é a tua chance de aparecer, mostrar o serviço aí. Relativamente não, mais fácil. Bem mais fácil. Do que um clássico. Bem mais fácil contra do que um clássico, ainda que o Santos esteja não na mesma situação do Sport, mas essas equipes imprimem dificuldade. Tudo bem que não adianta tentar imprimir dificuldade quando há uma discrepância técnica, uma disparidade técnica desse tamanho, né? Mas tentam imprimir dificuldade. Claro, ninguém entra em campo e fala, vamos ver de quanto que a gente vai perder. Que ano que vem esse time aqui está na Série B, eu vou procurar um outro clube, eu preciso de uma boa exibição para isso. Então, mas aí... Então são as últimas 6 oportunidades. Isso, só que aí são pensamentos individuais. No futebol, normalmente, é o que não funciona. Atrapalha um pouco. E você acha que não está todo mundo? Esse pensamento é mais coletivo que nunca. Não, mas deveriam ter tido esse pensamento no começo, né? Esse pensamento não vira um coletivo? Não vira coletivo porque eu não passo a bola para você. É mesmo? Eu vou mostrar o meu. Mas às vezes sem esse pensamento já tem um ponto. Sem esse pensamento. Não, vocês dois estão corretos. Eu acho que a Mari, quando um time já está rebaixado, ele entra só para isso mesmo. Os jogadores, eles têm que mostrar alguma dignidade para terminar o campeonato. Para terminar o campeonato e tentar um outro espaço, então, né, João? Não é que você vai pegar um time que, tá tudo bem, vai, joga aí. Não, lógico que não. Né? Imagina, você já está rebaixado. Você tem que terminar com certa dignidade. Mas não dá para comparar, né, o Sport com o Santos. Não, calma aí eu vou chegar na conclusão. O Palmeiras tem o Santos nessa janela de desfalques, todo mundo arrebentado, só que o Flamengo, logo na sequência, tem um Fla-Flu também. Então, é ingrato, é um intervalo ingrato para as duas equipes. O Flamengo pegou dois jogos mais fáceis do que o Palmeiras. O Palmeiras tem o São Paulo, não tem? Também? Nesse caminho? Não é na sequência. Não é na sequência. O Palmeiras pegou... O Flamengo pegou 2 rodadas mais fáceis do que o Palmeiras, certo? 2 jogos mais fáceis? Flamengo e Santos no Maracanã. Mas o Flamengo perdeu para o Santos no primeiro turno. Sim, Flamengo e Santos no Maracanã é mais fácil do que enfrentar o Mirassol em Mirassol, hoje em dia. Sim, o Mirassol não perdeu para ninguém em casa. Né? Flamengo enfrentar o Santos no Maracanã é mais fácil do que o Palmeiras enfrentar o Mirassol. Sim. Tanto que o resultado aconteceu para o Flamengo e não aconteceu para o Palmeiras. Agora também a rodada é mais fácil para o Flamengo. O Flamengo enfrentar o já rebaixado Sport, mesmo que seja fora de casa, é mais fácil do que o Palmeiras pegar um Santos que é clássico e o Santos ainda briga por alguma coisa. Né? O jogo é lá? É Sport Flamengo ou Flamengo Sport? Sport e Flamengo. E o Palmeiras pega o Vitória nessa rodada. Né? Então, assim, depois vai se inverter. O Palmeiras tem um jogo mais fácil, que não é tão fácil assim, porque o Vitória ainda luta contra o rebaixamento,
E o Eu Flamengo acho tem um zero jogo fácil. difícil. Não, assim, é que em relação ao do Flamengo, que é um clássico, acaba sendo mais fácil do que o do... Olha, não sei, viu? Mas o jogo contra o Vitória é onde? Faz toda a diferença isso. É Barradão? Deixa eu ver aqui, ó. Eu sei que a sequência Se for no essa, Barradão, Não, deve ser em No casa, Allianz. porque o Palmeiras, tá. a última rodada, É, fez em casa. quarta-feira, dia fez 19. fora, então é em casa. Quarta-feira, Aí já 19 muda de Palmeiras bastante setembro. coisa. joga em casa e o Flamengo tem um clássico. Perfeito. Tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está aí na sua preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Mengão que terá um confronto agora contra o Sport e depois, né, terá o grande Fla-Flu no Maracanã para jogar. Ainda terá nesse mês de novembro a grande final da Libertadores da América no dia 29, galera. É exatamente isso. Ai, meu Deus, como eu quero ser campeão dessa Libertadores. Dia 29, Flamengo e Palmeiras, lá em Lima. Agora, tudo indica que não vai mudar, vai ser lá mesmo, tá? Mas olha essa notícia aqui, galera. Olha isso aqui. Como o Flamengo está incomodando muita gente aí nos bastidores. Falou de fair play financeiro? Incomoda muita gente, até porque a gente sabe que a grande maioria não gosta de pagar, gosta de comprar, mas não gosta de arcar com as suas despesas, com as suas obrigações. E um desses é o Vasco da Gama. Olha aqui essa informação, né, trazida ali pelo Globo Esporte, né? O jornal Globo ali trouxe a informação de que o Vasco entende que a proposta do Flamengo no projeto do fair play financeiro não preza pela recuperação do futebol brasileiro. O rubro-negro sugeriu restrições aos clubes em recuperação judicial para impedir que esses times utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando, né, o registro de novos atletas nesse período e possível perda de pontos. O Vasco não gostou. Fontes, né, do Cruz Maltino lembram que o Flamengo também usou do expediente judicial quando estava em recuperação financeira e pagou dívidas através do ato trabalhista. O modelo permitiu a renegociação de dívidas do Flamengo com jogadores, como o Ronaldinho Gaúcho. Então, o Vasco, né, simplesmente que não paga 90% ou mais das suas dívidas, Valdir Bigode quem o diga, né, o Vasco está incomodado que o Flamengo, né, quer realmente ali uma isonomia, né, no esporte, no futebol, né? Porque como é que você vende um jogador, por exemplo, o Thiago Maia, que até hoje o Internacional não pagou, e daqui a pouco você encontra esse time numa competição como o Flamengo encontrou o Internacional pela frente nas oitavas de final, bagunçou os dois jogos, mas encontrou, e o Inter escalou o Thiago Maia sem pagar uma parcela. Galera, eu não estou falando pagar o Thiago Maia por completo. O Inter não tinha acertado nem a primeira parcela de 10. Já tinha mais de 3 parcelas atrasadas. E aí como é que você quer escalar esse jogador e não aconteça nada? Não quer que aconteça nada. Então o Flamengo, logicamente, um clube que se estruturou financeiramente, que deixou de gastar dinheiro à toa, que parou de comprar sem poder, né? Ele simplesmente se estruturou, cortou na carne, passou o que tinha que passar, brigou para não cair, não caiu, mas brigou para não cair porque não queria, né, meter os pés pelas mãos. E agora os clubes, por exemplo, como o Internacional, o Corinthians, querem sair comprando, querem ir às compras e não quer acertar suas dívidas e não quer ser punido, não quer que nada aconteça. Como, por exemplo, né, o discurso do Vasco da Gama, que é comprar, não pagar e colocar o jogador para jogar sem que nada aconteça. Ah, meus amigos, aí é penalizar, né, aqueles que têm bom comportamento, né, aqueles que realmente cumprem as regras do jogo. Paga em dia, cumpre com as suas obrigações. Aí é você penalizar esses clubes. Então, o Flamengo está corretíssimo, né, em correr atrás do fair play financeiro para justamente, né, fazer com que esses maus pagadores comecem a ser punidos ou então acertem as suas dívidas se não querem ser punidos. Tá aí, né? Bom, é isso. Bom, vou deixar aqui os créditos pro canal, galera, né? O canal aí do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!